E uma coisa que eu queria perguntar também, Ciro, você sempre quis ser cirurgião? Cara, teve uma época que eu queria ser ortopedista, mas eu evoluí. Quase saiu da medicina, né? Só osso não basta, mas eu acho, são áreas, tô brincando, óbvio, mas são áreas legais. Eu sempre quis uma área Cirúrgica. cirúrgica. Assim. Cirúrgica. Independente, isso eu sempre tive certeza. Entendi. O Giovanni queria cirurgia antes, né? E depois Eu queria ser, foi eu pra- queria ser cirurgião plástico, cara. A vida inteira eu queria ser cirurgião plástico. Mas eu queria fazer cirurgia para fazer cirurgia bucomaxilofacial, fazer plástica crâniofacial também. Construção, né? Mas fiz estágio, fiquei uns 3 meses na Sobrapar, assim, 4 meses, não Você não tem que, foi você minha tem que praia. vivenciar a prática, né? Pra você decidir uma especialidade, o que, que você gosta, não adianta você achar que é aquilo. né? Uma imagem que você Tem criou aquela na tua imagem cabeça. romântica, né? Exatamente. Você tem que Sim. vivenciar e ver se isso se Se aquilo você se gosta. aplica para sua vida E também, eu né? acho que um Exatamente. ponto muito legal que você falou, Giovanni, é a gente tira muito... A residência te ensina a tirar o orgulho, né? Do tipo, você pegar seu telefone e ligar para um colega para discutir um caso, sem indicar para um exatamente. colega. Eu vejo muito isso, assim. Até hoje, a gente sai às vezes de cirurgia. Hoje eu dou plantão como preceptor da residência de cirurgia geral. E às vezes você sai à noite de uma cirurgia, assim, você fala assim... Será que eu fiz o melhor? Porque eu estudei, eu vi isso, mas você fica na dúvida, assim, eu cansei de ligar pro Ciro. Ciro, o paciente chegou, eu fiz isso, você acha que eu devia fazer alguma coisa diferente? Não, cara, acho que eu faria isso a mesma coisa. Ou ligar pro Dr. Dess, que é o chefe da Discute Dr. casa, Calés. até hoje. Até hoje, é isso, assim, de você não ter o orgulho de... E eu acho que a residência de te pedir traz ajuda. isso. Exatamente. E às vezes tem muito profissional soberbo, né, arrogante, que fala assim, não, eu não... É feio você discutir com alguém, mas eu acho que é muito nobre isso, de você ligar e saber não só o seu limite, mas assim, tirar dúvida, né, essa colaboração que a gente tem um com o outro é muito legal. E de pedir ajuda, né? Pedir ajuda, não ter vergonha de pedir ajuda. Cirurgia tem muito Cirurgia isso. complica, cara. É. Você tá lá com aquela visão de autor, assim, nossa, tá complicado, tá sangrando, não estou conseguindo progredir. Cada Tem que ter alguém no backup uma para te referência, ajudar. né? Cada especialidade tem a sua individualidade, né? Mas assim, na medicina do esporte, ela ensina você a ser muito humilde, sabe? Porque a medicina do esporte é uma área relativamente nova. Então, é uma junção de várias áreas, da cardiologia, da ortopedia, da endócrino. Então, a gente tem uma base de tudo. Só que a gente não é especialista, a gente não é ortopedista em si, a gente não é cardiologista, mas a gente sabe bastante coisa que a gente consegue interligar as áreas que os outros não conseguem. Sim. Então a gente consegue discutir um caso com vários profissionais de um mesmo paciente, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal e o paciente ganha muito com isso. né? Ganha muito com E isso. é legal que isso na residência é lá que você vai conseguir criar esse laço para você ter até a intimidade de ganhar a confiança do chefe e poder ligar para ele, tirar uma Exatamente. dúvida depois. Então é muito importante. Assim, acho que a gente teve algumas dificuldades também como recém-formado. Eu acho que na hora que a gente sai, não só a gente fica perdido, mas a gente fica muito perdido no quesito também de educação financeira, né? Eu acho que é muito difícil sair e montar a empresa, se faz de sócio, você faz sozinho. Vocês tiveram, como que foi para vocês, assim, a hora que saiu? Você já entendia de finanças, de contabilidade? Eu brinco que na faculdade a gente fica bem alienado, né? Esquece do mundo, esquece os hobbies, esquece as outras coisas que gosta e aprende a medicina e ser médico, né? Não tinha noção, assim, eu sabia economizar um pouquinho de dinheiro para viajar, trocar de carro, mas eu não pensava, assim, não entendia nada como era o funcionamento de ter empresa médica, emitir nota, não tinha noção alguma. Fui desenvolvendo isso, assim, ao longo do tempo, mas, assim, noção mesmo de educação financeira, demorou uns 3, 4 anos para entender, assim, que precisa investir, precisa poupar. Hoje eu sei que você investe, né? Porque o Ciro, inclusive, nesses cafés que a gente tomava pré-cirurgia, pós-cirurgia, ele um dia chegou e falou, você investe? Aí ele começou a me explicar umas coisas e foi através dele que eu comecei a procurar a parte de investimento, mas também de abrir empresa, declarar nota. Não, Isso é uma... nós somos alienados, não Exato. sabemos nada além da É, medicina, assim, A gente muito foca difícil. só Assim. na medicina e esquece do E resto. pra você, você? Giovanni? Eu também tenho um pouco de dificuldade em relação a isso. É inerente à nossa formação. A gente tem uma referência já durante a faculdade que ensinou, que abriu a nossa cabeça, mas a gente não é formado para poder já sair investindo, sair aprendendo a gerar nota, abrir empresa, abrir um consultório. A gente meio que é treinado a sair para uma residência e dar plantão, né? Até, às vezes, criar o consultório. Às vezes, você nem escuta muito isso dos seus chefes, né? De você ter independência. Então, acho que a gente tem que meio que passar essas ideias que a gente faltou pra gente, para as pessoas que estão aí no internato, vocês estão em contato com residentes, abrindo a cabeça deles, porque eu acho que isso faz parte. Eu pego brincadeira, assim, nesses cafés, assim, antes de cirurgia, assim,
Eu fico pentelhando os residentes. Falo Fica assim, mesmo. Tá guardando vejo dinheiro, mesmo porque assim, você vai... Exatamente. Daqui a 2 anos você vai para outra cidade, vai mudar de residência, e aí fez uma reserva, você não vai poder trabalhar, como é que vai estar? É porque às vezes a gente, como a gente não tem muito tempo, às vezes a gente acaba meio que não priorizando o Sim. tempo pra aprender isso, né? Não, exatamente. E aí você vai pegando um pouco de orelhada, porque Sim. você só precisa dedicar pra poder aprender um tempo do... Isso com certeza é uma dor de todo médico recém-formado, enfim, até acho que depois... Mas são assim, É. questões básicas mesmo de educação financeira, que o cara se forma, ele vai lá e pensa, nossa, preciso trocar de carro, vou comprar um carrão. É. É só dar plantão. O Ciro foi chefe do Igor, né? Como é que foi ser chefe do Igor, Ciro? Ó, foi difícil, viu? Deu trabalho, cara. Vamos cortar o Nossa. episódio. Tchau, tchau, pessoal. Não, o Igor sempre foi safo, esperto no bom sentido, assim. Era responsável, corria atrás das coisas, dava pra confiar um pouquinho. Não, sabe, gerenciava bem, que a residência, óbvio, além de você aprender medicina, você aprende muito gerenciamento de tarefas, gerenciamento de tempo, Sim. gerenciamento de pessoas. Que as pessoas, assim, tem muito residente que, assim, pode ser muito bom tecnicamente, um monstro, estuda, tem conhecimento, só que não sabe, Não tem não relação. tem relação com outras pessoas, cara. Briga com a enfermagem, briga com os outros residentes, briga com os residentes da clínica. Então, assim, era um cara que sabia levar, sabia se virar bem, assim. Mas E eu- era competente profissionalmente. Obrigado. Ó, que Mas eu acho que beleza, uma coisa que é muito legal, assim, da residência, que eu sempre falo, inclusive eu tava falando, a Maria Roberta passou na residência agora, de psiquiatria, e eu tava... Minha noiva, um beijo pra minha noiva. Finalmente, hein? E aí, Ela tava esperando. E aí, uma coisa que a gente sempre fala, quando você fez alguma cagada, fez uma merda, literalmente falando, ninguém quer saber a justificativa do porquê que deu errado. Apenas fala, desculpa, não vai se repetir. Ah, mas foi porque... Não interessa, não foi feito, entendeu? Então, assim, você tem que ter essa humildade de segurar as coisas que você quer falar, porque isso não vai mudar. Não vai mudar. Você não fez, você errou, pede desculpa e se atenta pra isso. Admite que errou. Admite, a primeira coisa, errei. E assim, uma das coisas que a gente vê muito em residente é mentira. Que é horrível isso, porque isso aí fala muito mais sobre o seu caráter, né? Então, assim, é não mentir. Não tem nenhum problema, às vezes, você não fazer uma coisa, né? Igor, você checou o exame do fulano? Não chequei, mas vou checar agora. Ou devia ter checado. É muito melhor você tomar uma bronca, devia ter Tomou checado, uma bronca só. do que você inventar um exame. E assim, e o pior de tudo não é nem... Você tá prejudicando uma pessoa, que você não viu um exame dessa pessoa. E acho que é isso que é também você ter relação quebra a interpessoal. confiança, né, do Exato. chefe com o Isso. residente. E Aí até ele não confia reconquistar mais. demora, é difícil, difícil. demora. Não tem Com porquê, certeza. né? E aí vai tomar gancho em cirurgia. Verdade. Mas é legal esse de acupuntura. É uma o que é? Como, você fez alguma coisa? Eu fiz. A acupuntura também é uma especialidade médica, né? Assim como cardiologia, medicina do esporte, cirurgia. São 2 anos de especialidade. Eu fiz na AMBA, que é a Associação Médica Brasileira de Acupuntura. Então, hoje em dia eu também trabalho junto com a parte... É que assim, eu meio que junto a medicina ocidental e oriental ali no tratamento. Vejo a parte estrutural, através ali da medicina ocidental, no caso. Vejo ultrassom, vejo a lesão muscular. E vejo a parte energética... Desculpa, através da medicina chinesa também. Então a gente consegue associar as 2 terapias e ter um melhor resultado do paciente. Aí tem muito fisioterapeuta, às vezes, às vezes um pessoal da estética que faz a acupuntura. Mas na verdade não é acupuntura, é o agulhamento que eles fazem ali. Mas a acupuntura mesmo tem todo um sistema, toda uma outra medicina que... É uma especialidade médica, É né? especialidade médica. É. Vamos conversar um pouco sobre lazer, nem só de medicina a gente vive. Doutor Ciro, o que você faz além do... o Ciro eu sei que é triatleta, mas além de triatlon, o que você gosta de fazer nos seus fins de semana livre? O que você gosta de fazer de lazer aí? Cara, que assim, como eu tô em ciclo de treino pra maratona e pro Iron, então... Atualmente, todo o meu tempo livre está sendo dedicado a isso, né? E você ainda Descansa. Depois a Bruna nessa também. A Bruna é a esposa. aí, graças a também Deus, tá? Minha esposa começou também, tá treinando, vai fazer o primeiro triatlon dela. Oh, que Então legal. isso consome bastante. Mas eu sou um cara, assim, eu tenho muito hobby, cara. E meio nerd de internet, assim. Então, gosto de mexer com impressora 3D, umas coisas assim O malucas. Ciro fazia caixa Caralho, de lá Ciro é nerd. o Ciro fazia É? caixa de laparoscopia pra treinar. Às vezes eu ia na casa dele, verdade, ele eu acho montava isso. as caixas dele. Como eu falei, assim. meu maior medo antes dos plantões era não conseguir entubar.
Então eu fiz um vídeo Ele laringoscópio fez um na vídeo época. laringo, é. Nossa. Ele tem, Fiz vários, é vendi verdade. alguns. por Tem sinal. que patentear isso aí, pô. Cara, Tem patente, tentei. Empreendedor. Eu sou fuçador de internet, assim, gosto de tocar guitarra, violão também. Ah, legal. Esse tipo de coisa. E você, Giovanni? Olha, não tenho essa habilidade com música, não. Queria ter um pouco, mas... Eu também, quem faz esporte, às vezes, meio que você acaba condicionando o seu descanso, o teu hobby, às Tudo vezes, vira- pra isso, né? Gira em função. né? Gira um pouco em função, mas tirando um pouco disso, às vezes eu gosto de estar em contato, às vezes, com a natureza, sem estar muito conectado, às vezes, com o celular. Então, em casa, ali em São Paulo, eu tenho uma hortinha lá, que às vezes eu e a Meilã, minha namorada, a gente gosta de plantar algumas coisas ali, umas frutinhas, uns chás, alguma coisa. O que mais que eu gosto de fazer? Meus cachorros também, gosto de passear com Sempre eles. teve, né? Desde a faculdade. Sempre teve já Natalino, tinha inclusive. Natalino e tinha Beagle. Como é que chama? A Nala. A Putz, a Nala morreu ano passado, cara. Tadinha E o dela. Natalino tá firme e Natalino forte. tá firme e Ficou com a forte. faculdade inteira? Hã? Ficou com você a faculdade toda? Ficou. Pô, o Putz, dá Giovanni dó, né, sempre cara? teve... Não, o Natalino, a faculdade inteira conhece o Natalino. É. Não, e o Natalino, inclusive, quase todos os dias, eu moro numa casinha de vila lá em São Paulo, e é meio que uma subida. E aí, pelo menos umas 2, 3 na semana, eu subo com ele, correndo e desço andando. Porque ele já tá velho, já tem 13, 14 anos. E que nem gente, tem que fortalecer. Sim. Ele tá perdendo força na parte... O cara é médico do esporte de cachorro. Exatamente. Então, Reabilitação. chega em casa, eu tenho que cuidar dos cachorros. E futebol, tá jogando bola? Parou um pouquinho? Então, eu Achou- parei de jogar bola porque eu luxei meu ombro, né? Eu luxei meu ombro. Na sim. faculdade, eu luxei o direito, operei. E aí, lá na PM, que é a Associação Paulista de Medicina, a gente, que é a Bragança, que são os médicos que se formaram, eles estão jogando ainda, Tum? Tá jogando. Tá Aliás, jogando? domingo vai ter jogo. Vai ter jogo? É. Aí eu Vou voltei, conseguir, acho que infelizmente. segundo, terceiro jogo meu lá na PM, e luxei meu outro braço esquerdo. Nossa. E aí, você lembra, né? Eu dava Sim. um passe e meu não saía do É, lugar. Nossa, então, quanto treino que eu vi o Grilo luxando o ombro. puxando o ombro. Aí hoje em dia eu acabei que não tenho esporte assim não jogo mais futebol, é só corrida, academia, bike.